Bendito seja Deus. Olá, queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui compartilharmos juntos da palavra do nosso Deus, tá? Já peço, por gentileza, para você deixar o seu joinha, né? Que eu sempre peço para o pessoal deixar, que o YouTube entende como like, né? Mas é nada mais, nada menos que aquele famoso joinha, né? Se você já é inscrito, deixa o joinha, o like, compartilhe. Se você ainda não é, se inscreva, compartilhe também e deixe aí o seu joinha, tá bom? O like. Imitadores de Cristo, parte 12, é a nossa série de mensagens que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos já para Hoje nós vamos para a parte 12 já, né? E hoje nós vamos aprender que Jesus, ele cumpria a lei. E eu não estou falando de lei, palavra de Deus, tá? Eu estou falando aqui da lei, no caso, as autoridades, os governadores terrestres da época, a lei terrena na época, né? Jesus, ele cumpria, ele obedecia, né, às autoridades, mesmo sem concordar com eles em certas coisas, mesmo eles sendo contra a muitos ensinamentos da palavra, né? Mesmo eles não sendo cristãos, mas Jesus, ele obedecia, ele cumpria as leis, né? Então, o que nós podemos, com essa palavra, tirar como lição para as nossas vidas? Se nós somos de Cristo, se nós somos imitadores de Cristo, nós também temos que cumprir a lei, temos também que obedecer às autoridades. Independentemente se o que está à frente da autoridade é ou não é cristão, né? Às vezes tem muito crente, tem muito cristão aí que vamos assim dizer, ignorante, né? São pessoas que têm uma ignorância tremenda dentro de si. Elas não cumprem a lei. Eu me lembro que uma reportagem há muitos anos atrás que aconteceu, que até hoje, né, a mídia lembra dela. Você deve se recordar daquele episódio, né, daquele pastor, né, de uma determinada igreja, que ele chutou aquela imagem de escultura, né, aquela santa de barro, né, aquele Baal, né. Se você é meu amigo católico que me assiste, você tem que entender que nós estamos aqui para pregar a verdade, tá? Não estou aqui para ofender a religião de ninguém, mas é nada mais, nada menos que um santo de barro, né? A Bíblia classifica isso como Baal, como idolatria, né? Como um Deus morto, tá? Não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus é quem diz, tá? Então você, meu amigo católico, você tem que ver que na sua Bíblia também fala, tá certo? Então não estou aqui ofendendo a religião de ninguém, tá? Mas a gente lembra aquela época, né? Até hoje a mídia, ela tem até no YouTube isso, que até hoje fala daquele episódio, né, do pastor lá que chutou a santa, para você ver que isso deu até processo, né, para esta igreja. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Nós moramos num país que nós temos liberdade de expressão.
O que é isso? Nós podemos escolher a religião que a gente pode professar, nós podemos escolher o deputado, ou o governador, ou o prefeito que nós vamos votar. Nós temos o direito de ir e vir. Nós vivemos num país que nos dá essa liberdade. Existem países que você é obrigado a adorar o Deus deles, a religião deles. Existem países aí que são fechados, que põem um cabresto no pescoço da pessoa, que a pessoa ela é obrigada a servir o determinado Deus, a determinada religião, e é obrigada a obedecer determinadas leis, por espontânea, por livre, debaixo de pressão. A gente sabe disso, tem países assim. Mas nós vivemos num Brasil que o nosso país, ele não nos obriga. Você não é obrigado a ser cristão, você não é obrigado a ser evangélico, você não é obrigado a votar em determinada pessoa. Ou seja, nós vivemos num país onde nos dá a liberdade de escolha. E o que esse pastor na época fez, eu reprovo. A Bíblia também reprova. Porque Jesus, ele não agia desta forma. A Bíblia diz que quando Jesus ele não foi recebido em Samaria, o que ele fez? Ele pegou e foi embora. Gadara, em Marcos 5, se você for olhar, quando Jesus curou aquele endemoniado gadareno, e eles pediram para que Jesus se retirasse daquele lugar, Jesus saiu. Jesus não impôs eles a vontade dele, Jesus não impôs a eles que adorasse a Deus. Não, simplesmente Jesus pegou os discípulos e foi embora dali. Então o que esse pastor fez na época, é claro que é errado, é claro que foi errado. Embora eu não concorde, porque a Bíblia não concorda com adoração à imagem, mas isso não me dá o direito de eu ofender o católico, de eu ofender o espírita, de eu ofender o ateu, aquela pessoa que não crê em Deus. É direito dele. Eu respeito. Esses dias eu estava em minha casa e os amigos Testemunha de Jeová, eles bateram na porta da minha casa e perguntaram se podia ler um texto da Bíblia. Do jeito deles, eu falei, pode sim. Não há problema nenhum eu ouvir, eu ser educado. Assim como eu quero ser tratado por alguém, eu também preciso tratar. E eu não tenho direito nenhum de ir lá numa encruzilhada e chutar aquela obra de macumbaria e chutar aquelas coisas ali. Não tenho direito nenhum de fazer isso. Eu estaria cometendo um crime. Assim como eu não gosto que ninguém entraria na minha igreja, na igreja a qual eu faço parte, e chutasse as coisas, chutasse as cadeiras, jogasse a taça de azeite para o chão e falasse assim para mim, eu não acredito em nada disso. Eu teria todo o direito de chamar a polícia e denunciar essa pessoa, por invasão de privacidade, não sei qual é o crime, eu não entendo nada disso, mas eu poderia denunciar essa pessoa, eu poderia até cobrar a indenização dessa pessoa, porque o nosso país nos dá direito de ir e vir. É claro que se houver uma obra de macumbaria ali sendo feita na encruzilhada, o que eu vou fazer? Eu vou orar para que aquela obra seja desfeita no nome de Jesus. Mas eu não vou ali chutar aquelas coisas ali, porque isso não me dá direito. Isso não me dá direito de ir no macumbeiro e falar, para de fazer isso, para de fazer isso, invadir lá o centro e chutar as imagens deles. E não. Nós não podemos fazer isso.
temos que respeitar a livre expressão de cada um, porque está na nossa lei, tá? E Jesus, ele respeitava. Jesus, ele respeitava a oposição, ele respeitava aqueles que não professavam a mesma fé, né? Jesus, ele não colocava, não obrigava ninguém a fazer a sua vontade. Então, Jesus, ele obedecia às autoridades terrenas, né? Então, ou seja, eu lembro que na época da pandemia, existiu até igrejas que se recusaram a cancelar os cultos, né? Falaram que ia continuar tendo culto e pronto. Está errado, porque a lei na época era para proteger daquele vírus maldito que a gente enfrentou, ou seja, era a lei que as igrejas não tivessem culto. Aí eu vi pessoas se levantando, se manifestando, pastores irresponsáveis, teimosos, né, que infringiram a lei. Está errado, meu amigo e minha amiga. Está errado. Porque a lei na época não estava indo contra a palavra de Deus. Eu só sou obrigado, eu só não devo obedecer à lei quando ela ferir a palavra de Deus. Por exemplo, na época de Daniel, quando Daniel ele foi lançado à cova dos leões. Por que o Daniel foi lançado à cova dos leões? Porque o rei, na época, foi influenciado por pessoas cruéis que proibisse o Daniel de orar ao Deus dele. Então, o rei foi obrigado a jogar o Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque o Daniel jamais ia deixar de orar a Deus. Ou seja, o Daniel não tinha obrigação nenhuma de obedecer essa lei. Da mesma forma foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei na época fez aquela estátua lá e determinou que todos se curvassem diante daquela estátua. Os 3 jovens se recusaram a obedecer. Ou seja, por que eles não obedeceram? Porque aquilo que o rei estava pedindo era contra a palavra de Deus. O rei estava pedindo para que eles praticassem a idolatria. E a Bíblia é contra. Eu só tenho o direito de desobedecer a lei quando aquilo que a lei fala, a lei faz, vai contra a palavra de Deus. Aí eu não posso obedecer ela, não. Porque aí eu estaria desobedecendo ao meu Deus. Por exemplo, no nosso país, vamos supor que no nosso país, eu não sei se isso vai vingar ou não, né? Mas eles estavam querendo obrigar casamento, querendo obrigar pastores, igrejas evangélicas a casar homem com homem, mulher com mulher, a aceitar o casamento homofóbico, o casamento do mesmo sexo, né? Ou seja, se no Brasil existisse essa lei obrigatória, eu jamais obedeceria essa lei. Se alguém pedisse para me casar o casal do mesmo sexo, homossexual, jamais eu faria esse casamento. Por quê? Porque é contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher. Aí sim eu não deveria obedecer, porque está ferindo a palavra de Deus. Agora, se a lei ela não está ferindo a palavra, eu como cidadão, principalmente como cristão, eu tenho que obedecer sim. Se a lei pede para pagar imposto, a pessoa que é cristão tem que pagar imposto. Se a lei impõe que tem que pagar a luz, que tem que pagar a água, tem que pagar a luz e a água. Se a lei de trânsito diz que tem que ter carteira de habilitação, crente não pode ficar andando sem carta e dizer que Deus vai guardar, que Deus vai proteger. Que negócio é esse? Está indo contra a lei do homem. Você vê que Deus, até o casamento, Deus ele preza a lei do homem. O casal que casa no cartório lá,
né? Tem que ter o casamento certinho no cartório para depois haver a bênção de Deus. Então, quando a lei ela não fere a palavra de Deus, nós temos que obedecer sim, como bom cristão, como bom imitador de Cristo. E Jesus aqui, lá em Mateus, capítulo 17, o versículo 27, Jesus ele deu um exemplo de quem obedecia à lei. Uma certa feita começaram a questionar os discípulos, né? Dizendo para eles, o seu mestre não paga imposto, o mestre de vocês não paga imposto. Aí Jesus, o Pedro, ele ficou quieto, não quis tocar no assunto, mas como Jesus era guiado pelo Espírito Santo, Jesus sabia que o Pedro havia sido questionado. No versículo 27 de Mateus 17, Mateus capítulo 17, o verso 27, olha o que Jesus fala para Pedro. Diz assim, olha lá. Vá, pois, ao mar, lance, pois, o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, dentro dele haverá uma moeda. Então você pega essa moeda e paga o meu imposto e também o seu. No começo do 27 fala, né? E Jesus, para não escandalizar, ou seja, para não dar motivos para que alguém falasse dele. Então Jesus ele cumpria a lei. Jesus mandou Pedro ir lá no mar pescar um peixe. Ó Pedro, pesca lá o peixe. O primeiro peixe que vier, você abre a boca dele, lá vai ter uma moeda. Aí você paga o meu e o seu. Pronto, não vamos dar motivo para esse povo falar. Jesus precisava? Como homem, sim. Porque Jesus não veio como Deus, ele veio como homem. Então ele tinha que cumprir as leis. A Maria, quando Jesus nasceu, houve lá o recenseamento. O que é um recenseamento? Trazendo para os dias de hoje. É como se ela tivesse ido no cartório registrar Jesus, né? Fazer aquela certidão de nascimento. É como se fosse hoje no cartório, né? Então Jesus ele foi fazer, a Maria e José foi fazer o recenseamento, foi cadastrar o filho, foi registrar o nascimento de Cristo, foi registrar Jesus ali. Então, ou seja, Jesus ele cumpriu a lei. Então, eu e você, nós que somos cristãos, né? Nós temos como imitador de Cristo, temos que dar exemplo de bom cidadão e obedecer às leis, sim. Desde que essa lei não fira a palavra de Deus, claro. Porque se ferir, a gente não deve obedecer. Mas se o que a lei manda não está indo contra a Bíblia, a palavra, nós temos que obedecer sim, tá bom? Se a gente é verdadeiramente cristão, temos que seguir esse exemplo do nosso Senhor, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até a próxima, se Deus assim, Ele me permitir.